time, quando ele é forte, ele é assim... Entendeu? Isso é uma seleção nacional. Quando eu tô no Baianão, eu tô em casa. Tá bom, chega. O português... Pensava que ele ia falar que quando perde é por descuido, mas depois vem a virada. Não ia ficar bem. O Remo, quando perde, é por descuido. Não, corta mas ele aí. depois vem a virada. Português, o clube do Remo diante do Atlético, craque do jogo, Rangel, e o Remo sofrendo, como sempre, né? Ali, sofrendo daquela maneira. Isso na sua visão. E se na Série B não tem jogo fácil, tem jogos mais difíceis que outros. E contra o Cuiabá é um deles. O que mudou no Remo, hein? Olha, na prática... Nada. Mas se você quiser olhar os detalhes, o Pavani ele ficava mais como segundo volante e o Pedro Castro como meia. Inverteu no último jogo. O Pedro Castro ele ficou mais atrás e o Pavani subiu mais. O Remo ele também tentou, em alguns momentos, subir um pouquinho a marcação, mas assim, muito pouco. Quase imperceptível. Mas aqui um ponto positivo, depois que levou o gol, como sempre, voltou a jogar. E na reta final do jogo, o Remo estava mais inteiro fisicamente do que o Atlético. Tem que se poupar, tomar um gol então... pra depois... Isso é uma tática. Na visão do Quando eu Felipe falo e Campos, pergunto pra vocês... tática. Quando eu falo e pergunto pra vocês, gente, eu vou dizer por quê. O português passou uma semana... Segredos que ele tem direito. E também fazendo treinamentos que a imprensa não podia ver, ninguém podia ver. Fomos assistir o jogo. A minha pergunta é essa. A primeira não precisou nem assistir o jogo. Na escalação no início, como o Abner falou aqui na segunda, foi um prêmio para quem vem jogando mal. Vamos ver se no sábado esse prêmio continua ou se alguns jogadores estão pedindo passagem, como o Marrone, o Jaderson agora. Na coletiva dele... Marrone é titular para mim já. Na coletiva dele, ele assumiu... Pedro Costa. Na coletiva dele, ele assumiu que o time continua sofrendo muitos erros. Sofre muitas finalizações. Isso. Então, foram 20 esperar o quê? No discurso ele tá vendo. O Remo é o time que mais deixa outro time jogar. Simplesmente é isso. Isso. E o Remo estando no G4, o Remo estando fora dele. Isso não é de agora. Esse que é o grande problema. E aí, adiantando aqui meu comentário, vocês já comentaram isso, mas vale destacar a questão desse corredor da direita do Remo, que foi muito forte no início da Série B e agora vive uma instabilidade, que é a questão do Marcelinho retornando quando retorna de lesão, não é o mesmo. Também, né? Janderson, quando retorna de lesão, não é o mesmo. E até o que eu disse nas redes sociais, entre amigos e até agora eu falo, Jaderson, nem quando está com a sua 70%, nem quando não está 100% fisicamente, é praticamente meio time, porque o Jaderson dita o ritmo do jogo, prende a bola quando quer, solta a bola quando quer e chama a responsabilidade para si. Eu acho que faltava um pouco disso no Remo. Então, é um contexto bem diferente. Eu acho que dentro de uma oscilação de um Remo que não vencia de uma vitória de 5, 6 jogos, eu acho que continua numa oscilação, mas começa a ficar grande novamente. Então, diante de um contexto, de uma retomada daquele futebol que a gente viu do Remo inicial, vai ser uma grande semana. Eu acho que vai dar para recuperar alguns atletas também. E o Remo deve conseguir um bom jogo contra o Cuiabá, que vem pressionado, né? Perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. São coisas que às vezes a gente não consegue explicar. E eu espero que o Remo faça um bom jogo. O Remo que já divulgou a venda de ingressos, né? Tem uma casadinha agora aí para... online. Tudo online, verdade. Agora é tudo online. 80 conto aí para 2 jogos. Tixi. É uma plataforma que foi fundada em janeiro de 2025. Muito top. Parabéns. Altamente experiente, com tem uma rodagem grande já no mercado mercado brasileiro. Cara, quem vai para show sabe, por exemplo, que a Ingressos SA, que o Remo tinha, é uma plataforma conhecida nacionalmente. E se já dava problema ali, para dar problema agora... A Tix foi... E é 100% online, tá? Foi fundada em... Como é que escreve aqui, Tix? Deixa eu ver aqui, eu tenho... já me mandaram aqui o... Não, é TICZY, acho. Ó, tá aqui, é isso mesmo. TICKZI, Ingressos Limitada. Data da abertura da empresa, dia 31/1 de 2025. Há 5 meses. Ela é uma microempresa, natureza jurídica, sociedade empresarial limitada. Capital social, R$360 mil. Bom investimento inicial.
Data de situação cadastral 31/1/2025. Ou seja, uma empresa que não tem 7 meses aí no mercado e vai assumir, né? Essa gestão aí do Clube do Remo. Tomara que dê tudo certo. Eu nunca tinha escutado falar. Não é? Também não. Tomara que dê tudo certo. Clube do Remo, que eu acho que tem que ter já a entrada do Pedro Costa aí na lateral direita. Sim. E do Marrone na ponta direita. Se eu fosse o português, já colocava o Maxwell aberto. Eu tiraria o Janderson e colocava o Maxwell, porque já tá recuperado, né? Não tem ritmo de jogo, mas ele só vai ter ritmo de jogo jogando. Eu iria com o Marrone ali. Tu iria com o Marrone aberto lá? Pode ser, Marrone, Adailton e Pedro Rocha, né? O Adailton tem que estar centralizado ali. Pedro Costa matou no reparo. Eu não vi isso, pelo menos. Quem? O Wesley Oliveira tá falando. O Pedro Castro não foi bem. O Pedro Costa... Mas aí não vai ser uma unanimidade, né, cara? Eu acho tem que ter ninguém foi mudanças, bem, velho. Tem que mudar. Tem que mudar. Pois é, você não vai chegar em resultados diferentes tendo a mesma escalação. Porque se o cara coloca a mesma escalação, é um prêmio pela derrota no reparo. Se o cara muda, é porque o Pedro Costa... Pô, tu é perfeito? A minha questão é, o cara é perfeito? Eu sou. Não é? Tu és, Luizinho? Eu sou. Parabéns, porra. Entendeu? Pô, tu vai pegar, o cara matou no jogo, matou no outro. Então, o que adianta contratar? É uma situação que é complicada, cara. Então tu tem que mudar, tem que fazer. Pra mim o Marrone já tem que ser titular desse time do Remo. O Janderson não tá num bom momento, mas é uma baita opção pra entrar no decorrer do jogo. Vai que o Janderson já entra no decorrer do jogo contra o Cuiabá, ajuda bem, participa de jogadas, volta a ganhar confiança. Enfim, é isso, cara. Marrone, Davó e Pedro Rocha. Aí o trio de ataque de acordo com o Gil Fernando. Pode ser. O meu seria esse daí também. Como é que é? Marrone, Davó e Pedro Rocha. Eu acho que o Pra entrar com os melhores, né, cara? É porque o Janderson tem oscilado... Se tem um jogador, na minha opinião, que oscilou nesse elenco do Remo, negativamente, foi o Janderson. Eu acho que o Adailton, entrando no segundo tempo, já que ele não tem gás para 90, eu acho que ele é muito mais útil. Muito, né? Ele é muito mais útil jogando ali pela borda, até substituindo o Pedro Rocha. Tanto o Pedro, gente. Dá até para substituir ele pelos lados. Eu acho que ele está sendo subutilizado, apesar de ter uma função interessante. Tu coloca o Pedro Rocha naquela posição dele e não guarda a posição entre o Davó e o Marrone, porque o ponto forte do Davó é jogar mais no meio, né? Pois é. Ele mesmo já falou disso, mas dá pra... o Davó tem qualidade de jogar aberto também. É um elenco muito bom do meio pra frente. A questão é essa. É isso que... Cara, o elenco do Remo é um dos melhores dos últimos... Pede da vovó e Portuga. Esse é o melhor ataque do estado do Pará. Eu continuo, bora lá pra gente voltar a falar. Anos, cara, pra gente voltar, pra gente voltar a falar de esquema tático aqui. Repor, né? Tá, pra gente voltar a falar de esquema tático aqui, eu volto a dizer o seguinte: o Remo tá muito forte no setor ofensivo, mas o Remo precisa de meio-campista. O Remo precisa botar esse time pra pensar. Se o Remo conseguir. Mas vem, Bad, vem Júlio. Pois é, se o Remo conseguir. Olha. Eu não sou diretor, eu não tenho nada a ver com contratação, não tenho nada. Mas do jeito que o Remo tá aí, um ponto do G4. Não, ele tá com a mesma pontuação, ele perde no número de vitórias para o Avaí. Então a campanha hoje do Remo é de G4. Então, do jeito que o Remo tá aí nessa campanha aí, quando fosse nessa janela, eu ia para dar 3 tiros. Mas era 3 tiros. Não é assim. Olha, vem... Não. Tu trabalhou no jogo do Amazonas? O Bad foi comentarista do jogo do Amazonas? Eu sei que não fui eu, mas eu estava no estádio. Não estava, Bad, Remo e Amazonas? Não, eu estava aqui. Naquele dia lá, Remo e Amazonas, foi Remo e Amazonas. Eu tive uma informação lá dentro, até trouxe aqui, que qual é o pensamento da diretoria do Clube do Remo? Acabou a 19ª rodada, ele vai abrir a janela agora em julho, né? A janela abre semana que vem, dia né? 10. Hã? 10. Dia 10. Não, eles iriam fazer a avaliação da posição do Remo no campeonato. Se o Remo vencer o Cuiabá, ou ele entra no G4 ou ele vai terminar na 5ª posição, beleza? Então o Remo ele vai fortíssimo no mercado para trazer 3 jogadores para ser o grande finale na preparação dessa equipe azulina para lutar de fato pelo acesso. E tem um jogador depois que do jogo do Amazonas que me falaram sobre isso. E tem um jogador que é um grande Pelim, que é o Lucas Crispim. O Remo sempre monitorou a situação do Crispim. E aí junho, né? Olha só. O Remo tem esse sonho. Iria, presta atenção. Se eu fosse dirigente do Clube do Remo,
iria atrás de um 10. Tipo assim, GG, aquele outro. Jean Carlos. Mas ele já tá no Criciúma. Tipo o Regis, sem lesão. Eu tô dando pra ti o nível. Sim. Eu não tô, o Crispim é desse nível, tá. Beto. O Crispim é desse nível. Atacantes. O Gilberto do Juventude. Se o Remo metesse Gilberto com a 9 lá na frente, sabe que eu traria? com essa torcida no Mangueirão, com essas bolas que ficam chegando toda hora pro Remo, que ele não vai falar que tu traiu ele na o Pablo primeira Roberto, divisão, hein? Ah, tá, pelo amor de Deus. Olha, já tô cansado. Eu vou dizer mas o que Pablo Roberto encaixaria bem. Só não precisa porque tem muito volante. Se o clube do Remo, pra jogar 90 minutos. Se o clube do Remo trouxer o Gilberto Jaqueta número 9, como ele faz de gol aí, e essas bolas que passam pro Viseu fazer, dessas 20 bolas que o Viseu não fez, o Gilberto tinha feito aí. Mesmo com 39 anos, mano. Mesmo fechando com o Santa Cruz, se não estiver enganado. Ó, calma, Santa Cruz tá com dinheiro por causa de SAF, né? Cara, essas bolas que ficam passando aí na frente. Se há 3 anos atrás, hoje tivesse o Muriqui no Remo, não tô chorando por causa dele não, tá, gente? O estilo dele, né? É. Cara, mas um jogador com o estilo do Muriqui que eu acho que tá no Remo assumir essa responsabilidade que o Adailton, que o Viseu e que o Ítalo não conseguiram eu acho que responsabilizar nessa temporada. Nesse jogo contra o Cuiabá, até pelo fato de ser casa cheia, eu acho que no mínimo dá 35 pessoas no Mangueirão sábado. Menos horário de 30 lindo, realmente não dá, não. Eu acho que vamos ter muitas mudanças nesse time do Remo aí porque isso ajuda muito, né? Tu tá jogando em casa, o Cuiabá não vai se lançar, não vai sair de forma afoita pro jogo, mas aí isso é correto que eu tô falando aqui. O Remo ele vai atrás do mercado e vai para trazer jogador para ser a cartada final, o tiro final para lutar pelo acesso no final do Campeonato Brasileiro da Série B. Só para pontuar aqui também, o Cantígio, ele teve seu nome muito forte ligado ao Remo nas últimas semanas e hoje ele se despediu do Huracan. Então, pode ter um jogador que esteja chegando. Eu não traria um volante pro Remo. O Remo ele tem muito volante. Vem mais 2. E ainda tem o Natan, do Guarani. Se a gente for olhar, tem Pedro Castro, Pavani, Daniel Cabral, Luan, Madison, Caio Vinícius. É que o substituto imediato do Caio Vinícius é o Luan Martins. São 6 aqui para 2 vagas. Mas o Cantígio não é substituto pro Caio Vinícius. E o Natan, volante, né, eu não o conheço bem. Ele é segundo volante, o Cantígio. Mas a questão do Cantígio... Eu já falei isso aqui. Para um time de Série B, você precisa ter 3 opções de volante para cada vaga que você tem. Para mim, o número é esse. 3 opções para cada vaga. A questão do Porque Cantígio... você perde muito volante durante o campeonato. Se o Remo trouxer esses outros 2, vai para 9. A questão não é volume, né? Nem quantidade. É nível. Eu acho que o que o Max falou diz tudo. É quem entra e quem sai. Eu concordo com o Max, justamente. O Cantígio, ele tá vindo pro Remo... Quem entra e quem sai. Quando eu digo que o Remo precisa ir para essa janela e precisa ser cirúrgico, o Remo não tem mais que... O Remo não pode mais chegar na janela. Vamos trazer 3 para cá para ver se um dá certo. E não pode trazer aposta. O Cantígio, ele tá vindo pro Remo O Cantígio, ele vem pro Remo, ele não fechou, mas ele tá muito perto. São por 2 questões. Pelo nome que ele tem, a gente tá falando de um cara que jogou na seleção colombiana, que foi preguiçoso. Era um cara que tinha o potencial para jogar na Europa, ponto. E para dar uma outra resposta pro mercado. O nível das contratações que o Remo vai ter do meia avançado e provavelmente do número 9 é do nível do Cantígio de nome para cima, porque a resposta que o Marcos Braz ele quer dar para o mercado é essa aí. Esse é o projeto e esse é o processo que o Remo está fazendo. O Remo precisa, primeiro, consertar. O torcedor olha para dentro do campo, como o Rodolfo disse agora há pouco, nos últimos anos, a qualidade de jogadores do Remo, ninguém vai discutir.
O Remo, até outro dia, nós dissemos aqui, passou por um período... Bad, amigo, em 27 anos, a torcida do Remo o Remo nunca teve nos últimos 27 anos... É o melhor momento que eu estou vendo do Remo. Um time de perto, com qualidade como o Remo tem hoje. Nunca vi. Tá ali, o português falou tudo. A Série B de 2003. Tá, deixa eu dizer... Acho que até vai. Deixa eu completar aqui o que eu quero. O que o torcedor do Remo não quer mais ver, e eu tenho certeza que o torcedor vai concordar, é que, porra, o time tá indo. Teve os seus momentos aí, tá indo, tá. Mas ele não aguenta mais assistir jogo e o Rangel ser craque do jogo. Porra, o Rangel... Quer dizer, se o Rangel não pratica os milagres que ele praticou, o Remo tinha tomado de 5-2. E o Cuiabá é um time muito mais forte, muito mais tímido que o Atlético. É aquilo, não tem jogo fácil, mas tem jogo mais difícil que o outro.